2 Samuel capítulo 11, versículo 2 até o versículo de número 4. Amém? Diz assim na minha versão. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou para a sua casa. A palavra do Senhor. Inclina teu rosto, vamos orar ao Senhor. Ora a Deus no teu lugar, em favor desta palavra. Amado Deus, bendito Tu és, Senhor. Tu que és verdadeiro, Tu que és bom e Tu que és rico em misericórdia. Pois a palavra, querido Pai, diz nas Lamentações de Jeremias que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Agora, querido Pai, quero te pedir que o Senhor venha ser conosco neste momento, que o Senhor se faça participante presente deste momento, nesta exortação, Senhor, de modo que não seja eu a partilhar com a igreja, mas o Teu Santo Espírito venha falar com todos nós hoje, e que eu seja apenas o vaso pelo qual o Senhor há de usar nesta tarde. Senhor, venha abrir os nossos corações, ó Deus, de modo que possamos receber a Tua palavra de bom grado e sejamos transformados e moldados por ela, e que possamos andar segundo ela e não segundo os nossos próprios deleitos e nossos próprios caminhos. Seja com todos nós, exorta, edifica e consola. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, é muito bom estarmos aqui mais uma vez com o único objetivo que nos congrega dia após dia de cultuarmos ao Senhor e de nos estimularmos uns aos outros. E hoje vamos falar a respeito de um tema certamente conhecido pela igreja. Hoje estaremos a falar sobre o cristão e a fraqueza. Repito, o cristão e a fraqueza. Bom, falar do cristão e a fraqueza, o que eu quero trazer ou mostrar para a igreja nesta tarde de sábado é mostrar que nenhum crente, nenhum dos que aqui se encontram nesta tarde, nenhum dos que se encontram espalhados pelo mundo inteiro, nenhum crente, nenhum salvo está isento do momento de fraqueza. Ninguém, absolutamente ninguém, e nesta lista não há exceção para nenhum irmão, mas ninguém está isento de fraqueza, ou seja, todos nós, independentemente de quem seja, estamos sujeitos a toda sorte de pecado. Todos nós estamos sujeitos a toda sorte de pecado. Não importa talvez o irmão mais radical, mais extremista, piedoso e humilde. Todos nós estamos sujeitos à fraqueza. Todos nós estamos sujeitos à fragilidade, a cair em toda sorte de pecado. E o livro que nós lemos, que é o livro de 2 Samuel, esse livro é de autoria
desconhecida, ou seja, não existe ao certo, não há um consenso de quem é que tenha escrito este livro. Então, não se pode atribuir a autoria deste livro a alguém, visto que não há uma identificação clara. Tudo que se tem talvez são apenas presunções que alguns atribuem a autoria do livro de Samuel a Samuel, enquanto que outros atribuem a autoria deste livro a um outro profeta. No entanto, a autoria deste livro até o preciso momento é desconhecida. Amém? E este livro de Samuel, ele relata a respeito de diversas histórias. Porém, essas histórias relatadas aqui em Samuel, elas giram em torno de 3 pessoas principais. Ele fala sobre diversidade de histórias, porém, essas histórias giram em torno de 3 pessoas principais. Primeiro é Samuel como sendo o último dentre todos os juízes. Samuel como sendo o último dos juízes. A segunda pessoa é então Saul, o primeiro rei de Israel. Israel não tinha rei naquela altura, não tinha um rei, então o povo clama por um rei. Então Deus levanta Saul como sendo o primeiro rei de Israel. A terceira pessoa que este livro ou que estas histórias giram em seu torno, então Davi. Davi talvez que poderíamos chamar de sendo o rei modelo de Israel. O rei modelo de Israel. Porém, não é sobre o último dos juízes, muito menos sobre o primeiro rei de Israel que eu quero hoje partilhar com a igreja, mas é exatamente a respeito de Davi, o rei modelo de Israel, e do seu momento de fraqueza. E os textos que nós lemos, esses 3 versículos, que é o versículo 2, 3 e 4, eles nos relatam exatamente deste momento de fragilidade que Davi estava passando, desse momento de fraqueza. Nos fala sobre o pecado que Davi comete contra o Senhor, que é a sua queda ou o adultério que ele cometeu. Bom, no versículo 1 nos mostra que, passado um ano, havia chegado então o tempo em que geralmente os reis saíam para a guerra. E aqui a guerra em que Israel estava saindo era contra o exército dos amonitas. Porém, não se sabe o que tocou na cabeça de Davi, porque Davi desde sempre participava assiduamente em todas as guerras, mas aqui exatamente neste dia Davi decide ficar. Então ele envia o povo sob comando de Joabe como o general, talvez aquele que estivesse na frente de todo o exército, a combater contra o exército dos amonitas. E Davi ficando na sua casa, no palácio, Davi ficando em sua casa, então diz as Sagradas Escrituras que ele estava ali no seu leito que quer dizer cama, levantando-se do seu leito, ele começa então a passear pelo terraço da casa real. Passeando pelo terraço da casa real, Davi, ele olha e eis que vê alguém. Esta pessoa estava ali tomando banho, estava ali a se lavar. E quando vê aquela pessoa que exatamente era uma mulher, e que esta mulher, as Sagradas Escrituras vêm a qualificar ela como sendo uma mulher formosa à vista, quer dizer que ela era bonita, linda, esbelta, isto é, qualquer um que visse essa mulher poderia contemplar a beleza daquela mulher. Então Davi envia os seus mensageiros para que fossem buscar aquela mulher. E quando trouxeram aquela mulher, cremos nós que Davi despede os mensageiros.
E fica apenas Batseba e ele naquele exato lugar. Batseba, que esta foi mulher de Urias, o Eteu. E a partir daquele momento, Davi conheceu a Batseba. Mas quando eu uso o termo Davi conheceu a Batseba, não é no sentido de que Davi então teve o primeiro contato visual com Batseba. Também não é no sentido de conhecer como enamorar. Ou seja, que Davi teve intimidades, ou que Davi, a partir daquele momento, então, começou a conversar com Batseba, saber das qualidades, defeitos. Não, não é nada a ver com isso. Mas o termo conheceu a Batseba é exatamente o mesmo termo o qual encontramos em Gênesis 4:1, quando diz que Adão conheceu a Eva. Ou seja, quando eu digo que Davi conheceu a Batseba, quer dizer que Davi se envolveu, se deitou e teve relações sexuais com Batseba. Amém? Davi teve relações sexuais com Batseba. Após esse acontecimento, então Batseba se purifica da sua imundícia, se levanta e volta para sua casa. Depois de algum tempo, então Batseba reporta a Davi que estava grávida dele. Davi, tendo conhecimento disso, não parou por ali, já pecou contra o Senhor, adulterando, não para por ali, agora envia para que chamassem Urias. Urias estava lá na guerra, sob o comando de Joabe. Urias volta para reportar como é que estava correndo tudo. Depois de um tempo, Davi então escreve uma carta a Joabe, em que estava escrito: coloca Urias na frente do combate para que seja ferido e morra. Urias, todo ele inocente, sem a ousadia de talvez ler aquela carta, de abrir, ele leva a carta a Joabe, e Joabe faz exatamente como Davi orientou. Então Joabe colocou Urias na frente de combate, Urias foi ferido e posteriormente Urias morreu. Porém, não parou por ali, não terminou por ali talvez a atrocidade que Davi tivera cometido. Batseba, depois de saber que Urias havia sido morto, pranteou e ficou durante um tempo de luto. Terminado esse tempo, então Davi pega Batseba e faz dela, ou torna ela por sua mulher. Mas Deus, como não estava isento de todos os passos que Davi estava a cometer, Deus estava exatamente observando todos os passos e detalhes cometidos por Davi. Então envia o profeta daquela altura, que era o profeta Natã. Quando o profeta Natã chega na presença de Davi, o profeta não foi direito. O profeta não veio, chega a Davi e talvez disse: você fizeste isso, aquilo. Não. O profeta começa falando a respeito de uma história. Ele começa a contar a Davi uma história em que havia uma cidade, que nessa cidade tinha talvez dois homens, um rico e um pobre, que o rico tinha muitas ovelhas, muitas vacas, muitas riquezas. Porém, passando um viajante, então o rico, como não quis dar das suas pertences, então entrega a única cordeira que tinha o pobre e entrega para aquele viajante. Davi, quando ouve essa história a partir de Natã, ele ficou tão furioso, mas tão furioso, e atentem aqui de forma diligente para percebermos que muitas das vezes, quando o pecado é cometido por outrem, nós nos posicionamos tão justos e tão severos. E Davi disse: tão certo como o Senhor vive, que esse homem que fez isso é digno de morte. E aquele pobre que lhe foi tirado a sua única cordeira deve se lhe restituir 4 vezes mais. Natã, após ter ouvido a resposta de Davi, ele agora fala: esse homem, que você está aqui a falar que esse homem deve morrer, porque fez esse tão grande mal contra o homem pobre, é exatamente você.
Esse homem que fez isso, que o rico é exatamente Davi e o pobre é Urias, esse homem que cometeu tão grande pecado contra Deus é exatamente você. Mas Davi, ouvindo aquilo, então ele arrepende-se do pecado que ele tivera cometido contra Deus, e Natan disse que o seu pecado foi perdoado e que não haveria de morrer. Mas a situação não termina por ali, não acaba por aqui. Todo o pecado, irmãos, todo o pecado que nós cometemos, seja ele perdoado ou não, terá consigo consequências. Todo o pecado que nós cometemos tem consigo as suas consequências. E foram exatamente as consequências que aconteceram com Davi. Aquele filho que ele engravidou em Batseba, Deus o feriu de uma tão grande doença. Então Davi, ele se tranca talvez num quarto e começa a orar, a jejuar. Traziam para ele comida e bebida, mas Davi recusava tudo. Mas quando deram a notícia a Davi de que o seu filho tivera sido morto agora, então Davi se unge, Davi come e Davi bebe. As pessoas não estavam a entender a atitude de Davi. Para aqueles servos de Davi, é como se Davi, enquanto o filho estava vivo, ele ficou triste. E quando morreu, ele ficou feliz. Então não estavam a entender aquela atitude que Davi tivera tomado. Mas só que Davi havia compreendido que aquele tão grande mal não vinha de homem semelhante a ele, mas vinha exatamente da parte de Deus. Mas não termina por ali. Agora acontece uma tão grande confusão na casa de Davi. O seu filho Aminon comete um incesto contra a sua irmã paterna Tamar. Ou seja, Aminon esforça Tamar a dormir-se com ele. Absalão, irmão de pai e mãe de Tamar, quando ouve aquilo durante 2 anos, não fez nada. Depois disso, diz que Absalão mata Aminon. Absalão, depois de matar Aminon, foge da presença de Davi. Depois de um tempo, ele volta, porque Joabe fala com Davi, se compadece de Davi e manda chamar Absalão. Só que Davi não quis ver Absalão. Mas depois de um tempo, então, Absalão, o filho de Davi, torna-se inimigo de Davi. Tornando-se inimigo de Davi, quis então levantar-se contra o reinado de Davi. E posteriormente, Absalão dorme com as mulheres de Davi. É o que Deus disse: o que você fizeste ao oculto, eu farei à luz do sol. Tudo isso eram as consequências do pecado que Davi havia cometido contra Deus, do adultério e da morte de um homem inocente. Este homem é Urias, o Heteu. Mas veja aqui quem na verdade foi Davi. Quais são talvez as qualificações que as Escrituras vêm a trazer sobre este homem Davi? Primeiro, você vê que Davi foi um rei modelo, espelho e reflexo de Israel. Segundo, Davi foi um homem cujo caminho foram retos diante de Deus. Davi foi amigo de Deus, um homem próximo ao Senhor. E Davi também foi um homem temente a Deus. Mas tão temente que o seu maior inimigo, Saul, variedíssimas vezes estava na mão de Davi. Mas Davi dizia que eu não posso tocar no ungido do Senhor. Isto mostra o tão grande temor que Davi tinha para com Deus. Mas, apesar desse homem ser qualificado dessas formas,
apesar de Davi ser temente, um modelo de Israel, ser um homem de caminhos retos e agradáveis ao Senhor, em algum momento na caminhada dele, ele se deparou com uma situação de fragilidade, de fraqueza e cometeu toda esta sorte de pecado. Davi cometeu toda esta sorte de pecado contra Deus. Isto aqui é exatamente para nos mostrar que todos aqui e pelo mundo ali fora, ninguém está isento de fraquezas. Ninguém está isento de cometer toda a sorte de pecado. Ninguém está isento disso. Por quê? Porque isto mostra a nossa fragilidade, mostra o quão tão grande somos fracos e que existe, entretanto, um auxílio do Espírito Santo em nossas vidas. Então, talvez alguém poderia querer se exaltar, se vangloriar olhando para o pecado cometido por Davi e talvez se vangloriar que ele jamais poderia cometer tamanha atrocidade que Davi cometeu. Ninguém está isento de cometer algo semelhante ou pior ao que Davi cometeu. Todos nós estamos sujeitos a fraquezas. Isso é através da inclinação da nossa carne. Isto é através da natureza adâmica, ou seja, do velho homem. Porém, não estou aqui a insinuar para a igreja de que o velho homem ainda reina em nós. Isso não existe. Não estou aqui a dizer que o pecado ainda tem domínio sobre nós. Isso não existe, está fora de questão. Porque aquele cujo pecado ainda tem domínio sobre a sua vida, aquele que ainda o velho homem reina em sua vida e que anda na prática contínua e constante do pecado, João lhe chama de filho do diabo e não de Deus. Porém, nós como igreja e como cristãos, apesar de sermos salvos do Senhor e eleitos, apesar de tudo isso, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Porém, nós não temos um estilo de vida como sendo o pecado. Nós não andamos segundo o pecado, porém, estamos sujeitos ao pecado. Então, essa inclinação da carne é exatamente neste sentido. Daí que ninguém poderá talvez olhar para a queda de um irmão, para o pecado de Davi ou de qualquer homem que já existiu e que existe e talvez querer se vangloriar. Talvez no sentido de que eu jamais poderia cometer tamanho pecado como esse. Talvez olhar para aqueles que já se apartaram do nosso meio e talvez dizer que não, eu jamais andarei por esses caminhos. Então, agora, vamos entender o único motivo pelo qual o irmão e a irmã ainda até hoje está firme na fé e que não é pelos teus esforços, não é pelos esforços humanos. Amém? Romanos capítulo 11, versículo 18 até o versículo 23. Romanos 11, versículo 18 até o versículo 23. Diz assim, na minha versão: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás firme pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupará a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade de Deus. E se permaneceres na sua benignidade,
de outra forma ou de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para os tornar a enxertar. Amém? O apóstolo Paulo aqui está exatamente a enviar carta aos irmãos que se localizavam na cidade de Roma. E enviando esta carta, o apóstolo Paulo começa a falar, mas dessa forma, fazendo uma figura de uma árvore. E que nesta árvore tinha uma diversificação de ramos. Agora, ele mostra que tem os ramos quebrados e os ramos enxertados. E ele vai dizer aqui que, por acaso alguém vai dizer, no intuito de se vangloriar, e vai dizer que os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bom, Paulo diz, pela sua incredulidade, eles foram quebrados. Porém, você, se estás permanente na fé até agora, não é por ti mesmo, mas é pela fé. E depois diz, não te vanglories, não te orgulhes, não te ensoberbeças, mas teme. Por quê? Porque ele diz que se os ramos naturais, sendo incrédulos, foram quebrados, quanto mais a ti, se andares no mesmo caminho, tu que porém não és natural. Então depois diz, considera pois duas coisas. Primeiro, a bondade e segundo, a severidade de Deus. E ele explica, a severidade de Deus é para aqueles que caíram. Porém, a bondade de Deus é para contigo que permaneces até agora. Porém, se você enveredar pelos mesmos caminhos daqueles que caíram, podes crer que de igual modo também serás cortado. Mas Deus tem o poder maravilhoso de tornar a enxertar aqueles que já tiveram sido quebrados. Então é exatamente o que o apóstolo Paulo está aqui a transmitir para a igreja de Roma, para os irmãos romanos. Então, isso nos mostra exatamente que ninguém que aqui está até o presente momento perseverante e firme na fé em Cristo Jesus é por si só. Mas, se ainda permanecemos aqui até hoje, é tão somente pela graça soberana de Deus e pelo auxílio do Espírito Santo. Fora disso, oh irmãos, eu creio piamente que não restaria nenhuma só alma nesta comunidade. Nenhuma só alma restaria nesta comunidade se não fosse pela graça soberana de Deus. Então, longe de nós talvez olharmos para aqueles que já se apartaram e queremos talvez nos gloriar. Antes, porém, quando alguém se aparta ou quando alguém comete um determinado pecado, não é motivo para nos gloriarmos, mas é uma preocupação. Porque quando alguém se aparta ou comete um pecado, é uma alerta, pode ser o próximo você. É uma alerta, porque o próximo pode ser você. Porque ninguém está isento de cometer coisas semelhantes. Então, quando olharmos para aqueles que já se apartaram do nosso meio, quando olharmos para aqueles que cometeram atrocidades contra o Senhor, entenda que isso é na verdade uma alerta, porque nós poderemos ser os próximos a cair no mesmo. Amém? Amém? Então, que possamos entender que o único motivo que nos faz permanecer firme na fé em Cristo até o presente momento é somente o auxílio do Espírito Santo e a graça soberana de Deus. Fora disso, não existe. Daí que tenhamos a mesma atitude que Josafate tinha. Josafate, diante de um exército tão grande contra o dele, ele não viu nenhuma saída, não viu nenhum caminho. Então ele se levanta e começa a interceder. Josafate começa a orar. E quando ele ora, no versículo 12, talvez que podia ser o centro daquela oração,
Josafate, a primeira coisa que ele faz é o reconhecimento de que não existem forças nele para combater contra todo aquele exército. Então que tenhamos esta mesma atitude, que possamos reconhecer que não existem forças em nós. E a segunda coisa é dizer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Que possamos ter a mesma atitude que Josafate teve, de reconhecer que somos fracos. E sendo fraco, a Bíblia diz que somos fortes. Por quê? Porque o poder de Deus é aperfeiçoado em meio às fraquezas. Amém? E para terminar, o último verso, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Exatamente a oração de Josafate que eu acabei aqui de dizer. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Josafate diante dos seus inimigos. Diz assim na minha versão: Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há forças, perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Inclina o teu rosto então, vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, a tua luz, a tua